O Troféu dos Salvos. No vídeo de hoje, um texto escrito pelo missionário Lawrence Olson e publicado no jornal Mensageiro da Paz em agosto de 1982. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. Porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Provérbios 23:18. Mês passado, tivemos manchetes entristecedoras em nossos jornais quando a população foi traumatizada pela perda de mais uma oportunidade de chegar ao troféu denominado Copa do Mundo, disputada na Espanha, em que várias equipes esportivas se empenharam, cada qual procurando representar melhor o seu país. Como não podia deixar de ser, foram destacando-se melhores até que chegou a vez da equipe brasileira disputar com a italiana a vaga para as semifinais. E o inesperado aconteceu com a sua desclassificação, o que deixou malogradas as esperanças de boa parte do nosso povo numa comemoração retumbante, anteriormente preparada e que não pôde concretizar-se, restando somente lágrimas, angústias e até suicídios. Todos os conhecedores da Bíblia, a palavra de Deus, sabem que a mensagem desse livro revela que existe a glória eterna, além daquela que o mundo oferece, como na tentação de Jesus no deserto. O que se assistiu na última Copa do Mundo é passageiro, é efêmero, enquanto Cristo Salvador oferece-nos a glória eterna. Deus faz esta pergunta: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Isaías 55:2. Em outras palavras, por que se interessar tanto naquilo que passa? Depois o mesmo Deus promete: ouve-me atentamente e comei o que é bom, isto é, tereis uma satisfação para a alma. Posso dizer que a salvação, prezado amigo, é uma coisa que realmente satisfaz a alma. É pão e água para o necessitado. Isso não se pode dizer da glória efêmera do mundo. Precisamos compreender que não se deve desejar nem segurar demais aquilo que pertence somente ao tempo e que nenhum valor representa na eternidade. Certa vez, um menino foi encarregado de cuidar de um cavalo que estava pastando. O menino estava cansado e amarrou o cabresto no seu braço, deitou-se na relva e dormiu. Depois, por qualquer razão, o cavalo assustou-se e saiu numa carreira, arrancando o braço do pobre garoto. Ah, se ele tivesse apenas segurado a corda na mão. O animal poderia ter escapado, mas não lhe arrancaria o braço. Assim fazem os homens. Amarram não os braços, mas as próprias almas a alguma possessão terrena, uma riqueza ou alguma glória que desvanece. E quando cai, aquilo em que se prenderam arranca-lhes e arrasta o próprio coração. Precisamos compreender que Deus nos fez não somente para o presente, mas para a eternidade. A vida de hoje é sementeira para a futura. Deus nos dá o tempo presente para nele nos prepararmos, como descobriu o rico da parábola de Cristo. Descobriu ainda que depois da morte não há mais redenção. Não se volta atrás. O apóstolo João escreveu acerca da nossa relação com o mundo, dizendo: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 de João 2, do 15 ao 17. João não se refere ao mundo material nem aos homens, mas sim às cobiças da carne. O amor ao mundo é proibido por ser incompatível com o amor a Deus. É verdade. Tudo neste mundo desvanece, tudo muda, a saúde acaba, a vida murcha como uma flor. Os melhores edifícios que os homens possam construir com o tempo perdem também sua utilidade e precisam ser reedificados. Paulo expressou essa verdade assim: porque agora vemos por espelho em enigma, agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 de Coríntios 13:12. É verdade, muitas coisas que hoje estão em moda logo desaparecerão para sempre. Sim, a aparência deste mundo, como disse Paulo, passa.
Há muitas coisas que em si mesma não são pecaminosas, mas são capazes de nos tornar mundanos. É sobre esta questão que temos de decidir. Por que nos ocupar com coisas que não edificam? No último livro da Bíblia, o Apocalipse, lemos acerca da visão do apóstolo. Vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles. Apocalipse 20, versículo 11. Pedro disse a mesma coisa. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. 2 de Pedro 3, 11 ao 14. Infelizmente, há multidões que se ocupam somente das coisas da vida presente, sem se lembrar das coisas de cima. O preço que pagam é o que se vê estampado diariamente nas páginas dos jornais: os crimes, a miséria, a pobreza, a chantagem, a decepção, as mortes e etc. Quem ama o mundo, mais cedo ou mais tarde, envolve-se na lascívia, no amor desordenado e nas orgias carnais. Mas, graças a Deus, o Evangelho nos oferece algo permanente. É possível construir com os 3 elementos: fé, esperança e caridade. Ouçamos o que disse Paulo a respeito. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. 1 de Coríntios 13, do 4 ao 8. Como seria maravilhoso o mundo se os homens fossem assim. Não precisaríamos da ONU, OTAN, nem da OEA. Como é maravilhoso um lar onde reina o amor de Cristo, sem a ira, o egoísmo e a impaciência. Mas devemos notar que é somente em Cristo, pelo poder do Evangelho, que se consegue viver assim. Para o cristão fiel, Deus reservou uma copa, não a Copa do mundo, mas a Copa do céu. O povo de Deus receberá a sua coroa, não coroa corruptível com que são coroados os atletas, mas a coroa incorruptível. Paulo estava convicto de que o que esperava a coroa da justiça, a qual o Senhor, justo juiz, lhe daria naquele dia. Tiago, irmão carnal de Jesus, na sua epístola, assim nos disse: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tiago 1:12. Na vinda do sumo pastor, como disse Pedro, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Da minha parte, estou resolvido a ganhar esses galardões. Que importa se possuo fortuna ou não, se salvar a minha alma? Que importa se o mundo pronuncia o meu nome ou não, desde que ele esteja escrito no livro da vida? Que importa se minha casa é palácio ou casebre, se ali hospeda-se o meigo nazareno que me foi preparar uma morada celeste? O que importa não é a frívola brincadeira ou o passatempo destes momentos transitórios. O que realmente importa é que esteja segura a minha alma e que eu tenha plena convicção de ter nascido no reino de Deus. Certo imperador romano, ao contratar um arquiteto grego para a construção do Coliseu, um enorme anfiteatro, queria um estádio que fosse muito grande e suntuoso, e assim prometeu ao construtor
que o coroaria na presença do povo, caso a obra lhe agradasse. Quando chegou o dia da sua inauguração, a obra era perfeita. O imperador, entre os aplausos da multidão, dizia: "Estamos aqui para inaugurar este coliseu e honrar o arquiteto. É um dia festivo para Roma. Tragam os cristãos para que os leões os matem." Naquele tempo os crentes eram horrivelmente perseguidos e muitos deles lançados às feras famintas. Soltaram das jaulas leões que começaram a devorar os indefesos irmãos em Cristo. Foi então que o arquiteto grego se levantou numa das galerias e gritou a plenos pulmões: "Eu também sou cristão!" Ah, o povo não gostou e o lançou também aos leões. Ali, rolando no palco ensanguentado, seu corpo foi dilacerado pelas feras. Por que esse grego revelou sua fé em Cristo? Porque teve uma visão daquilo que permanece. Pela fé viu a coroa da vida que os mártires ganhariam, compreendeu que os aplausos da multidão logo cessariam e que sua obra-prima de arquitetura também com o tempo ruiria, mas o edifício espiritual permaneceria para sempre. Que Deus abra os olhos de todos para compreenderem como esse mártir que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Adquira esse exemplar desse livro, ou virtual ou físico, vai fazer muito bem para você. E siga-nos também lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.